Olá, Alexandre. Tudo Tudo bem? bem, Valber? Boa noite. Boa noite. Tudo certo aí contigo? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco quente, né? Mas Um pouco? um pouco. Ah, nem fala. Goiânia deve estar mais, né? Você está em Goiânia Goiânia está hoje? mais. No momento eu estou em Goiânia e, com certeza, né? A temperatura aqui sempre é um pouco mais elevada se compararmos com a de Brasília, né? Mas é bom, né? Dá pra É gente bom, é bom. refrescar um pouquinho. Tem que Sim, agradecer sim. no frio e no calor. Temos. Tem que sempre estar grato, né? É Valber, verdade. obrigado por aceitar nosso convite aí para tratar de um tema tão bacana, né? É bem legal. Eu tenho uma filha de 12 anos, então esses assuntos eles me interessam também. E eu sempre fui o cara que gosta mesmo de fazer. Então, o quarto dela, até a luminária, eu Você que fiz na época. escolheu. Na verdade, eu fiz na época a Sim. luminária dela, que eu uso até hoje, quando ela era criança ainda, bebezinha. Eu fiz essa luminária de PVC na época e até hoje a gente usa ela, então é um assunto que eu tenho certeza que eu particularmente vou gostar muito. Espero que a galera que esteja aí nos acompanhando também goste bastante. Com Valber, certeza. antes de começarmos, de adentrarmos aí no assunto, né, no tema Uhum, decoração infantil, conta um pouquinho de você, da Imaginari, uhum. só para a galera saber aí a parceria que a gente teve nesse mês, né, nesse período de É quinzena verdade. da decoração infantil, do conteúdo que você produziu para a gente também. Sim. Bom, primeiramente, Alexandre, gostaria de agradecer a oportunidade, tá, de falar um pouquinho aí para vocês, para os seguidores da Livem, para os nossos também, né, do Instagram, da Imaginari, e é um prazer mesmo. E estamos à disposição, precisando, pode contar conosco, tá bom? Bom, a Imaginari, ela já tem mais de 5 anos aí no mercado. A minha sócia Eliane, nós formamos juntos, na verdade, em design de interiores, né, com pós-graduação em iluminação que ela tem, e começou com uma parceria de alguns projetos e depois seguimos aí atendendo o mercado, né? E foi interessante, você comentou esse período agora da pandemia, porque com as pessoas em casa, né, então parece que todos começaram a querer trabalhar, reformar, né? As necessidades começaram a aparecer mesmo e vamos aproveitar o momento, vamos fazer algum tipo de reforma. E o assunto, né, de ambiente infantil é um assunto que eu sempre gostei muito, né? Então, eu comecei a investir também. Os nossos clientes também começaram a pedir, porque a criançada toda em casa, você é Toda. pai, então, né, não é fácil, né, administrar uma criança com tanta energia, né, em casa. E Exatamente. e aí, então, a Imaginari está sendo um período muito bom, né, para a empresa, né, para o nosso a proposta do que a gente oferece também para os nossos clientes. E cada vez mais, graças a Deus, a empresa tem crescido e almejado aí novos clientes e novos desafios também, né? Porque cada cliente é diferente do outro, cada um tem a sua necessidade e por aí a gente segue, né? A gente caminha da melhor forma possível. Muito bacana. Falando especificamente de decoração infantil, que é o tema nosso aí Sim, da live, né? Como que você enxerga? E aí, eu conheço um pouquinho, né, do fluxo sim, de um desenvolvimento de um projeto dentro de um escritório de arquitetura, e sempre me chamou a atenção porque existem etapas que são fundamentais, né, para se desenvolver um sim. projeto, e eu sempre tive essa curiosidade, assim, porque quando a gente fala de fazer um briefing, que é uma das etapas importantes de Do desenvolvimento projeto? do projeto, a gente costuma falar com um adulto, né? Costuma falar com os Exatamente. pais, costuma a entender quais são os gostos, a essência que eles querem imprimir dentro do projeto, né? E Exato. quando tem criança, como que vocês lidam com isso? Como que vocês incluem a criança dentro desse processo de briefing? E se vocês incluem, né? Porque talvez os pais não queiram incluir e tal. E como que vocês lidam com essa situação? O que vocês fazem para envolver a criança, se for possível, quando é possível envolvê-la, e o quanto de Uhum. proveito vocês tiram
do briefing com uma criança dentro, né? Bom, tentando responder um pouquinho. Bom, montar um quarto infantil, ele pode ser bem mais fácil do que as pessoas imaginam. Mas para isso é preciso muita organização e saber dispor ali os móveis pelo ambiente, né? Escolher as cores certas e saber também como manter o quarto bem organizado, né? Não é porque é criança que significa que o quarto tem que ser bagunçado, né? Sim. E com isso você terá um quarto bem decorado, bonito, funcional e super aconchegante. E você tocou num ponto super importante. Quando a gente vai planejar um quarto infantil, por exemplo, né, ou qualquer outro espaço, inserir, né, incluir a criança, principalmente quando ela é mais adulta, ela é maior, como a tua filha tem 12 anos, por exemplo, é super importante incluir essa criança, a opinião dela no briefing. Né? Entender um pouco também das necessidades da criança. Então, além de conversar com os pais, a gente conversar também com a criança, ver mais ou menos a cor que ela gosta, tentar entender um pouco qual é a energia, né, que essa criança ela transmite, que ela transborda, né? Porque a gente tem que passar isso, a gente tem que levar todas essas considerações, né, no projeto e também depois no desenvolvimento aí do quarto, das necessidades. E eu sempre brinco, né? A gente tem que prestar atenção mesmo nessa questão das cores. Não só cores, mas iluminação, dos objetos decorativos. Tem um outro assunto que, inclusive, a gente pode abordar, que a gente tem deparado muito, inclusive, em alguns projetos, é criança com algum tipo de alergia, tá? Seja Sim. alergia pelo tapete, para roupa de cama, enfim. Isso a gente pode até depois, lá no finalzinho, a gente dá um tom maior, um enfoque maior para essa questão das crianças, né, que possuem algum tipo de alergia. E o quarto infantil, eu acho que ele é isso, ele deve expressar toda essa alegria, essa diversão, né? E é como eu falei, criança é energia. Aí, para isso, claro, a gente pode ir tocando em relação a algumas dicas, né? Por exemplo, criança. Em primeiro lugar vem o quê? A segurança, né? Sim. A segurança do espaço que essa criança vai ocupar. Então, o ambiente ele precisa oferecer essa segurança. E no caso de um quarto, por exemplo, ele tem que ter o espaço adequado para a criança brincar, para a criança estudar e, é claro, descansar, que é a grande funcionalidade do quarto. Né? Se for o banheiro, a mesma coisa. Ela tem que ter um espaço ali para ela se movimentar, fazer as suas necessidades e também no banheiro infantil a gente tem que considerar um espaço de um adulto, porque uma criança, dependendo da idade, ela precisa de uma supervisão do adulto, né? Ela não Sim. pode ficar sozinha, né? Outro ponto que a gente pode abordar, que a gente pode falar, é em relação aos móveis funcionais. Então, nós profissionais, nós temos que Isso pensar nesses sempre, móveis. isso sempre foi uma dúvida minha, Valber, e é interessante você tocar no assunto, porque assim, existem as fases, né, que a criança Exato, passa. exato. Então, você pega Exatamente. uma fase ali de 0 a 2 anos, onde é uma Sim, fase mais sensória, né? Ela sim. é um estágio mais de motor, sensório, de tocar e tal. E depois a gente tem uma fase que ela atravessa de 2 a 7 anos, que ela é uma fase, a gente chama de simbólica, né? Uma fase que a criança Exatamente. fala, ela já tem uma certa, com 6 anos, já tem opinião já bem formada, até por sinal. Hoje em dia, eu Já acho que fala o antes que que ela disso já quer, o está. que que ela não quer. Exatamente. Então, assim, como que a gente explora dentro dos móveis essa questão de poder, porque assim, obra não é barato, né? Não, Então, como que a gente explora, desenvolver o quarto de uma criança, né? Entender o gosto dela, como você falou lá, aproveitar o briefing, incluí-la no briefing. exato. Como que a gente explora todo essa questão, né? Esse ambiente dela para que na transição das fases a gente consiga aproveitar o ambiente de uma forma que a gente não precise, talvez, reformar completamente novamente o quarto, né? Exatamente. Ou banheiro também. Na minha opinião, acho que investir em móveis funcionais é indispensável, né? Então, a gente tem que considerar muito também, Alexandre, o espaço. Qual é o espaço que nós temos? Por exemplo, se for um espaço pequeno, o quarto for muito pequeno, um apartamento, os móveis planejados, né, feitos sob medida, eles vão se encaixar perfeitamente ali no ambiente,
né? Então, você consegue ter um aproveitamento melhor. Mas se você já tiver um espaço maior, se for né, um espaço grande, um quarto maior, a gente já consegue trazer móveis de fora, né? E que depois a gente consegue aproveitar também esses móveis em outros lugares. Na mesma situação, eu posso colocar também se o apartamento for alugado, porque você consegue, né, ter essa flexibilidade de tirar o móvel de um apartamento, levar para o outro, levar para uma casa, do que você investir ali no apartamento alugado um móvel que é planejado, que depois não tem como Uhum. você tirar, né? Então, e outra situação que eu acho interessante também é investir em móveis com dupla função, né? Então, por exemplo, a cama box, que ao mesmo tempo ela é baú, né? Um criado mudo com gavetas, né? Que você consegue guardar as coisas. O próprio puff que você pode colocar no quarto da criança, que também, né, é baú, e assim por diante, né? Então, investir nesses móveis, né, com dupla função. Eu acho que assim, são as principais dicas, né? Tentar, primeiro, então, em resumo, né, um pouquinho, ver o tamanho do espaço que você tem, né? E aí depois tentar adequar mesmo o que serve para ser planejado e o que não. O que não vale a pena ter planejado, até porque você pode mudar daquele imóvel a qualquer momento, né? Dentro disso que você falou, já teve algum ambiente que vocês fizeram e foi alguma coisa assim totalmente disruptiva do normal, de uma criança gostava de determinada coisa, porque normalmente a criança ela se espelha muito em quê? Talvez ela nem pense na funcionalidade, mas é mais no Exatamente. tema do quarto, né? Então a No gente tem a tema. preocupação do quarto ser funcional, do banheiro ser totalmente Sim, funcional, de ter espaço, sim, até sim. para ela poder explorar, né? Eu acredito muito que o ambiente ele dita muito a questão do desenvolvimento também da criança, Sim, claro. né? Porque você explorar elementos, formas dentro do Cores. ambiente, ele te traz isso, né? Traz a criança Ex- para desenvolver o imaginário dela, né? Exato, Teve exato. algum quarto totalmente atípico assim que vocês fizeram de criança, né, uma decoração infantil, que vocês fizeram que marcou vocês assim dentro da concepção? Eu digo o seguinte, quando a criança ela é muito pequena, geralmente realmente os pais que ditam ali, né, o que eles querem na verdade, né? Principalmente em relação ao tema. A mãe quer o quarto da princesa, né? Se for no caso menino, não, o quarto mais que remete a algo de esporte, ao futebol, ao basquete. Mas quando a criança ela já tem, né, essa noção do que ela quer, né, como ela quer o quarto, então ela acaba já falando algumas regrinhas, né, ditando aquilo para a gente. E no brief a gente acaba descobrindo mesmo o que a criança quer e depois a gente tenta verificar essas informações com os pais e tentar e chegar ali numa medida certa, né? Sim. Mas um grande desafio que nós tivemos foi projetar um quarto para uma criança autista. Porque realmente é uma criança que ela tem necessidades, né, especiais e que a gente teve que entender melhor o assunto, estudar o assunto, ver quais as reais necessidades da criança daquele momento e para o futuro também. Por exemplo, tem brinquedos sensoriais, né, que foram pendurados, então, e que a criança ia usar agora e depois ela teria a troca desses brinquedos, né, com o passar de algo de 1, 2 anos. Então a gente teve que projetar literalmente um quarto para o presente e já pensando no futuro dessa criança. E trabalhamos muito com as cores, né? E é aquilo que você falou, cada cor, cada elemento, cada forma, isso, dependendo da necessidade da criança, isso vai estimular né, algum movimento, algo, né, enfim, da percepção da Da criança, criança né? no todo, né? E, Exatamente, da criança como um todo. E, na verdade, independente se a criança tem uma deficiência física ou uma necessidade especial, a questão das cores é muito importante, né? Eu não posso também ter um quarto, por exemplo, totalmente monocromático, né? Geralmente, a gente sempre indica cores claras, tonalidades neutras, mas os elementos que vão compor a decoração, principalmente a decoração desse ambiente, precisa ser mais agressiva, né? Ter cores mais fortes, formas diferenciadas, justamente para poder estimular
né, a atenção da criança, enfim. Tudo isso Legal. que a gente já está comentando aqui, né? E é super importante mesmo ter essas cores mais fortes, vibrantes, porque tudo isso representa a energia, né, que a criança tem e que ela precisa naquele espaço, né? Ah, Então é desenvolver mesmo um ambiente bem alegre, colorido e divertido do jeitinho que as crianças gostam, né? com E que elas certeza. querem os seus quartos assim, né? Tem alguma coisa assim, Valber, que é mais desafiador na hora de desenvolver um ambiente para uma criança, né? Eu digo, por exemplo, iluminação. Iluminação é um tema que as pessoas subestimam muito, né? Porque acham que Sim, é só colocar uma lâmpada lá, iluminar o ambiente e exatamente. ponto final. Então, Exatamente. eu tenho uma filha de 12 anos, por exemplo, Uhum. e quando eu for fazer uma reforma no quarto dela, esses cuidados eles devem ser tomados, né? Toda essa atenção. É, E aí, dentro da iluminação, a gente também tem alguns pontos que eu acho que são importantes a gente se atentar, né? Não dá para você colocar um tipo de luz para uma criança né, que vai estudar dentro do quarto, exatamente. por exemplo. Exatamente. Conte um pouquinho para a gente como que é isso. Dentro do briefing, vocês identificam isso também e unem a parte da decoração mais sensorial, com a Sim, iluminação e tudo? sim. Bom, a gente sabe, né, que a luz ela é essencial em qualquer projeto de interiores, arquitetura, enfim, ela está presente mesmo ali na decoração do espaço, dos ambientes. Mas seja qual for, né, esse ambiente, ela precisa ser muito bem trabalhada. A iluminação no quarto infantil, já que a gente está, né, falando um pouco sobre esse espaço, ela tem que trazer um certo conforto, não só para os pais, né, mas ao mesmo tempo dar sensação de aconchego, né, e proporcionar um sono adequado à criança. E à medida que a criança cresce, né, a decoração e a iluminação do ambiente, elas também devem acompanhar essa evolução, fornecendo ali soluções práticas e lúdicas para as necessidades de mais ou menos luz, né? O que geralmente a gente indica, Alexandre, é uma iluminação indireta. Tá? Então você pode criar Sim. rasgos no forro, sancas, luminárias embutidas. Então, são alguns exemplos, né, para a gente compor essa iluminação indireta. E esse tipo de projeto, ele suaviza, né, espalhando ali pelo quarto, né, a luz de uma maneira mais uniforme mesmo, né, e evitando ofuscamentos que pode atrapalhar. Além de ser uma solução esteticamente, né, mais agradável. Também em relação à iluminação, caso, por exemplo, a gente está falando aqui, eu falei de sanca, enfim, caso o forro não permita, seja ali na laje, uma boa estratégia é usar a dimerização. Então a gente usa Sim. muito mesmo em projeto, porque esse sistema ele proporciona um controle na quantidade de luz emitida ali pelas lâmpadas, né, suavizando ou intensificando-a. E a dimerização ela pode ser feita por meio de programas, né, estabelecidos no próprio celular dos pais, né, talvez dependendo da idade da criança, né, até serve ali também para ela, ela pode até criar cenas, né, no seu próprio ambiente, ou a graduação manual mesmo, que você vai lá e gira o dimmer, né? É uma boa dica até para mães, né, que têm crianças Sim, pequenininhas que sim, amamentam ainda, por exemplo, porque o dimmer sim, auxilia exatamente. nisso, né? Exatamente. Pô, ter no celular, ela tá sentada ali, às vezes o celular tá do lado, a Sim, gente não desgruda do celular facilita. hoje, né? Facilita demais. Exatamente, facilita. E qualquer espaço, né? Você tem que pensar muito mesmo nas facilidades, né? Você não pode projetar algo que vai dificultar, né? Exatamente. Mas assim, Alexandre, em relação à iluminação, realmente, tá? Tem que ser uma iluminação, às vezes a gente fala branca, quente, mas correta 3000 K, que a gente sabe, né? Dispor também de luminárias auxiliares, talvez um abajur, né? Algo que ajude ali, que complemente essa iluminação. E também soluções decorativas, lúdicas, dependendo, você pode colocar um pendente, alguma coisa assim, diferente, conforme a temática do quarto. E, pelo amor de Deus, usar sempre lâmpadas LED, né? Não de croica, que esquenta e que pode, né? Se ela for focal mesmo, ela pode até... Ela esquenta mesmo. Ela imagina uma mãe amamentando e uma de croica em cima dela. Né? Então, É, vamos não usar dá. sempre a lâmpada LED. Além de ser... Tem a questão sustentável e também, né, ela dura mais. Tem várias outras vantagens, né? Não esquenta.
Mas eu Legal. acho que a melhor iluminação, viu, principalmente aí durante o dia, nesse período do ano, é abrir mesmo portas, janelas e Com deixar a certeza. luz do sol entrar. Quando a ventilação né, natural do ambiente, ela garante uma atmosfera muito mais renovada e sustentável, né? Bacana, legal. Valber, uma pergunta. Existem também estilos de arquitetura na decoração infantil? Eu digo, a gente tem na arquitetura escandinava, contemporânea, brutalista. Na decoração infantil existe isso também? Eu conheço só uma, que é a Montessori, né? Que eu acho que é assim que fala. Isso, tem a cama montessoriana, né? Montessoriana, exatamente assim. Qual é a diferença, assim? Como que eu identifico que, para minha filha, por exemplo, o ideal seria uma arquitetura montessoriana, né? Geralmente é para crianças menores, tá? Até porque a cama montessoriana, ela tem algumas características marcantes. Por exemplo, né, uma criança pequena, ela vai ajudar bastante na movimentação da criança no quarto, até porque está no mesmo nível, quase o mesmo nível do piso. Né? Então isso traz segurança, traz conforto, traz autonomia para a criança. Né? Sim. Então ela está ali posicionada, rente ao chão, né? A sua base ela é mais baixa, então isso vai dar mais conforto mesmo para a criança. Outra vantagem que eu vejo da cama é que ela permite formatos animados, né? Pode ser no formato de casinhas, pode ser no formato de cabanas. Então ela tem essa outra vantagem, né? E outra coisa, você também, dependendo do formato, por exemplo, de uma casinha, você pode colocar elementos lúdicos, né, que aguçam aí a curiosidade da criança, né? Pode colocar algumas luminárias, alguns brinquedos, né, pendurados, como pendentes, enfim. Então, Na decoração montessoriana, o elemento principal é a cama, o é que a mais cama, dica, tem algum outro elemento? isso, não é a cama, e geralmente nesse estilo de decoração, que vai muito parecido mesmo com a escandinava, a gente sempre acaba usando tons mais neutros, pastéis, né? A madeira clara, não usar a madeira escura. Uhum. Então, mas vai muito nessa linha mesmo. E depois, conforme a criança vai crescendo, aí sim, talvez, né, ter uma cama, um bicama, aí vai de acordo mesmo com a necessidade e do projeto que a gente vai desenvolver para a criança. Quando ela é maior, você pode fazer até uma cama mais alta, com uma escada, um escorregador, e aí vai da criatividade Da mesmo de quem criatividade. está projetando aí esse espaço, né? Eu acho que uma das maiores preocupações dos pais é a criança, ela é muito ativa, né? Então, Muito, muito, muito. risca parede, arranha móveis. Existem materiais que são mais adequados para utilizar Existe. dentro de um quarto da decoração infantil? Existem sim. Nós temos aí papel de parede lavável, né, que você consegue passar um pano, a própria tinta lavável também, né? Aliás, tem que ser, né? Uhum. Igual eu falei que a gente vai comentar daqui a pouco sobre criança alérgica, então, e que a gente tem que ficar limpando o quarto o tempo todo, né? Então, o ideal é que use esse tipo de material. Um papel de parede, né, onde ele aceita ali você passar um pano úmido, bem como a tinta lavável também. E outra Legal, coisa, por exemplo, laca. A gente não indica muito porque a criança pode riscar mesmo a laca, né? entendi. Então, a laca, ela, num quarto de criança, dependendo da idade, né, do cuidado que essa criança vai ter ali com o seu espaço, com o seu ambiente, talvez a laca não é tão indicada assim, dependendo da idade da criança, Criança né? gosta de riscar. Eu já fui um desses aí. Riscar a parede, Acho que sim, não. então, sim, não, né? Mas são esses cuidados, né? E essas necessidades, na verdade, quando a gente faz o briefing, que a gente vai, né, entendendo melhor um pouco a criança e a mãe também vai, né, coloca ali o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, e a gente coloca os prós, contras, chegamos num acordo e aí sim a gente consegue fechar um bom projeto. Legal. O que, Valber, você daria de dica assim para os pais, né, principalmente, que Sim, querem mudar o quarto do filho, da filha, que seja uma mudança rápida, que, por exemplo, a maioria das pessoas estão em casa, o mundo está sim, voltando ao normal agora, né? Dizem que tem um novo normal aí. Dica rápida, assim, de como fazer uma mudança mais rápida, usar algo específico, uma tinta específica, papel de parede. Quais dicas, assim, que se amanhã o pessoal sair da live aqui, amanhã cedo compra o material e já pode
utilizar isso para fazer É, alteração no eu quarto acho, das crianças. sim, sim, mas as soluções mais rápidas, Alexandre, são essas, tá? Tentar colocar uma tinta diferenciada ou colocar um adesivo mais lúdico no quarto da criança, desde a troca da roupa de cama, talvez algum tapete mais lúdico. A gente tem aí tapetes nos formatos, né, de nuvens, avião, enfim, castelos, enfim. E também algum móvel, alguma coisa assim que ela consegue trocar, né? Por exemplo, se ele tiver, dependendo do móvel, você citou bem em relação à tua menina, né? Então, quando bebê, você tem ali a cômoda com um trocador, né? Dependendo do trocador, você consegue tirar só aquele colchão e a base, né, serve ali como uma bancada que você pode acabar utilizando para outras coisas, né? Também. Legal. Então, é tentar ver ali no momento qual é a necessidade da criança, a idade que ela está, e tentar comprar esses elementos. Né? Pode ser um elemento lúdico, pode ser um abajur, tentar investir um pouco na iluminação, né? Na própria roupa de cama, as paredes, trocar a cor, um papel lúdico e por aí vai. Nesse sentido, tá? Algo emergencial, algo mais rápido Legal. para a criança. A gente falou muito de quarto, né? Quando a gente É, fala de decoração infantil, a gente fala normalmente quarto e banheiro, que é, quarto e às banheiro. vezes, é suíte, né? Na maioria das vezes. Exatamente. O banheiro precisa de algum cuidado especial, Valber, dependendo da idade, da fase Sim, que a sim, criança sim. está? Precisa sim, Alexandre. Desde o do piso, né, dos revestimentos que você vai inserir ali no teu projeto, colocar no banheiro, né? Então, ser um piso antiderrapante. Aí vem aquela questão que, inclusive, nós colocamos no artigo que foi publicado no blog de vocês, né? Até Uhum. que ponto vale a pena, né, investir numa louça, numa bancada, num tamanho infantil? É isso que a gente está conversando. Eu acho que a gente tem que entender, os pais precisam entender que a criança vai crescer. Né? Então, se Sim, eu comprar uma louça, um mictório, por exemplo, para a criança, daqui a pouco ela não vai usar mais esse mictório. Né? Se a bancada ali, a pia, a cuba for numa altura hoje da criança, daqui a pouco também vai se tornar inutilizado. E muitos apartamentos, a criança não tem um banheiro exclusivo. Então, o adulto acaba usando também. Então, se a gente pensar na ergonomia desse banheiro, o ideal é manter a altura padrão, né, para um adulto, e aí adaptar esse ambiente para a criança. Por exemplo, numa bancada a gente pode criar uma escadinha, né, e aproveita, vamos colorir essa escada, vamos colocar uma cor diferente de acordo com o tema do quarto, né? A mesma coisa o mictório, você tem o assento, né, sim. complementar que fecha ali, tem até uma escadinha para a criança subir, sentar. Então existem soluções hoje no mercado que é fácil adaptar esse espaço, esse ambiente para a criança e não mexer no padrão, vamos dizer assim, né, do que é correto a gente sempre seguir, né, conforme as normas técnicas. Você acha interessante o uso de barras de apoio também para banheiro de criança, assim, que é mais utilizado por criança? Então, as barras geralmente a gente usa mais, né, em banheiros para idosos, né, quando a gente ou a pessoa tem algum tipo de deficiência física, né? Uhum. Mas para criança não sei até que ponto ela vai Vai utilizar. segurar, vai obedecer à funcionalidade da barra, né? Ela vai querer brincar, talvez pode ser até perigoso, e dependendo da altura também, ela pode bater a cabeça, né? Isso é outra coisa importante, como eu falei no início, sempre pensar na segurança do espaço que está sendo projetado para as crianças. Por exemplo, é super importante também, Alexandre, quando a gente projetar armários, essas coisas, nada com quina, sempre fazer arredondado, né, abaulado, que a criança vai bater mesmo. Então, o espaço ele tem que ser todo pensado, não só no conforto, na funcionalidade, mas principalmente na segurança de quem vai transitar ali naquele ambiente, né? Muito bacana. Eu já ia colocar barra de apoio que. Pois não, eu não indico não, tá? Eu acho que é fácil da criança machucar, bater a cabeça, mesmo ela sendo ali, né, ter o seu formato arredondado, mas dependendo da idade, porque você vai ter que colocar uma altura padrão, né? Sim. E tendo um piso antiderrapante, se não tiver, se o porcelanato for liso do seu banheiro, tem um tapete antiderrapante, né?
emborrachado, então isso já ajuda, facilita. Valber, hoje a gente vê aí muita, até por questões de alimentações, né? A forma que a gente se alimenta hoje em dia não é tão, tão terra, né, Sim, como deveria ser. sim, E a gente vê que tem muita criança alérgica, né? Você comentou sim, isso no início muitas. lá. Existem cuidados que devem ser tomados na concepção de um ambiente, né? Na hora de projetar um ambiente para uma criança que tem algum tipo de alergia mesmo? Ô, Alexandre, é super importante, principalmente a criança asmática que tem uma rinite alérgica. Bom, geralmente, né, se os pais acham que o quarto perfeito, né, para uma criança alérgica é quase vazio e, consequentemente, né, com poucos itens, né, de conforto, eles estão certos. Porque, na verdade, realmente, o quarto ele precisa ser um pouco vazio, mas não radical. Isso por conta dos acúmulos de ácaros, né? Mas os revestimentos e itens de decoração do quarto de um alérgico, eles precisam ser, na verdade, de fácil manutenção. Então, o importante para evitar crises de alergia é manter a disciplina. Disciplina que eu falo é de limpeza Limpeza. mesmo. Por tudo isso, precisa ser muito mais fácil, né? De tudo lavar para secar, enfim, sem abrir mão do conforto da criança. E a remoção, por exemplo, da poeira do chão, dos objetos de parede, deve ser diária mesmo no quarto. Né? Então, sempre passar um pano úmido, sem produtos, sem ter produtos com um cheiro forte. Né? E ali, uma vez por semana, trocar, lavar as cortinas, tapetes, objetos de decoração. Então, e tudo isso tem que ser muito prático, né? Principalmente por uma criança alérgica. E as dicas, né, para ter um quarto saudável, né, para uma criança alérgica. Vamos lá. Cortinas e persianas. Para quem quer praticidade, as persianas de alumínio e madeira vão bem, pois elas acumulam menos pó e são mais fáceis de limpar. As cortinas de tecidos, por exemplo, elas pode existir, você pode colocar cortina de tecido, mas ela vai dar, além de dar aquela sensação de aconchego, mas ela precisa ser de tecido mais leve e o indicado é que ela não tenha o forro, tá? Justamente porque ela precisa ser lavada pelo menos uma vez por semana e uma dica que eu deixo, quando lavar, por exemplo, a cortina de tecido e centrifugar, ela já sai praticamente seca. Seca. Então, você já pode pendurar ela novamente, que logo, logo, nesse calor, nesse tempo seco, né, do centro-oeste, do Planalto, que isso nos favorece muito, logo, logo a cortina vai estar totalmente seca. E para facilitar a remoção, né, e a instalação semanal, porque você tira, coloca novamente, é optar por ilhoses, né, em vez de trilhos. Porque tirar uma cortina do trilho vai dar muito mais trabalho do que uma cortina por ilhoses, né? Piso e parede, por exemplo. O indicado para quem é alérgico é trabalhar sempre com cerâmica, porcelanato ou até mesmo piso vinílico, porque eles são mais fáceis também para poder limpar, né? Então, só um pano úmido já resolve a limpeza, né, do espaço. Ou então, tem pais que preferem aquela máquina a vapor, né, que limpa o quarto. E, no caso de porcelanato, de piso laminado, excelente. Então, a máquina de limpeza a vapor vai bem também para esse tipo de piso. E outras dicas, né? Fugir de tapete, né? E, por exemplo, se for achar que o quarto vai ficar feio ou ruim, muito frio sem, por exemplo, os tapetes, optar por materiais sem pelos, materiais mais leves, né? Como os de algodão. Dessa forma, eu acho que a manutenção vai ficando cada vez mais fácil. Vai sacudir o tapete, sacode o tapete do lado de fora, nunca dentro do quarto da criança, né? E a mesma coisa, como eu falei lá antes, né, anteriormente nos quartos. Na parede, o ideal é colocar um papel de parede lavável ou uma tinta lavável, que permite a limpeza com um pano úmido sem desgastar. Você Mesma falou coisa. do, você falou do piso, e uma dica legal que eu lembrei agora, e tá muito em alta até, são os pisos vinílicos coloridos, né? Hoje Coloridos, que tem também. você consegue brincar muito com isso, né? O Muito, arquiteto, o muito. designer, ele consegue utilizar muito isso, já que não é tão legal usar tapetes, você tem essa opção Exato. também, né? E você tem essa opção, né? Hoje você encontra no mercado diferentes pisos cerâmicos,
né, com até porcelanatos também, e que em formas geométricas que você pode fazer a brincadeira, inclusive, né, do piso em porcelana com o vinílico. O mercado está cheio de novidades, cada vez mais, a cada ano eles vão inovando, justamente pensando em todos esses tipos de clientes, né, conforme as necessidades aí, de todos esses projetos, né, dos profissionais que vão surgindo e com os clientes, com que os clientes, na verdade, vão repassando aí para os fabricantes, né? Valdo, o que os pais mais pedem na hora que eles pedem para desenvolver o projeto de um quarto de criança? Olha, geralmente a primeira coisa é o tema. Ah, eu quero um tema tal, ou uma cor. Então, nunca é assim, pensando um pouco na segurança da criança, né, ou na funcionalidade. Isso daí eu acho que realmente fica por nossa conta, dos profissionais que vão projetar esses espaços. Mas o que geralmente eles pedem muito, por exemplo, armário, né, muito espaço para guardar os brinquedos, caixas organizadoras. Dependendo da criança, do tamanho também, a questão da cama, eles já colocam, né, alguma necessidade de uma cama baixa, uma cama mais alta, uma cama suspensa. Mas o principal mesmo, assim, quando eles conversam com a gente, a primeira coisa que eles falam é em relação à temática do quarto. Legal. E as crianças? O que elas mais pedem quando você consegue ter esse acesso a elas? A criança, na verdade, ela vai mais um pouquinho por conta da cor. Geralmente elas pedem, eu quero meu quarto rosa, eu quero o meu quarto azul. Né? Nós tivemos um pré-adolescente, vamos dizer assim, com 12 anos, isso num projeto passado, e ele falou, olha, eu quero meu quarto com a marcenaria escura. Ele já definiu a cor da marcenaria do quarto dele. E falou, olha, eu gosto do São Paulo. Então, aí você tenta, né, mesclar elementos. Ele gostava, depois eu fui fazer no briefing, né, eu conversei com ele. Aí ele falou para mim que ele gostava do azul, ele gostava do vermelho, gostava do cinza. Uma Mas ele paleta bem gosta atípica, né? bem atípica, né? Mas ao mesmo tempo, eu achei interessante, por ser um menino, né, e praticante aí de escolinhas de futebol, as cores, né, que ele escolheu. Porque geralmente quando você pega um quarto ou projeto, um apartamento, um espaço mais no estilo industrial, por exemplo, você trabalha muito com essas cores, né? Com cinza, com preto, com a madeira, e é exatamente da cor, do jeito, da forma que ele pediu pra gente, né? E no caso das meninas, elas vão mais pro rosa mesmo. É a primeira coisa, olha, eu quero meu quarto rosa, eu quero meu quarto que tenha unicórnio, então, todas pedem. Eu quero meu quarto com unicórnio, eu quero meu quarto. E aí você vai conversando, você vai tentando, né, decifrar ali os gostos, né, das pessoas, dos pais, das crianças, e tentando aliar ali com a funcionalidade de acordo com as necessidades de todos. Valber, tem muita alteração. Vocês faz o briefing, desenvolve o projeto. Na hora da apresentação, rola muita alteração no quarto decoração infantil? Quando o briefing é bem feito, que a gente realmente capta, né, ali as necessidades e os desejos, né, e anseios também dos clientes, né, no caso os pais e também das crianças, muda muito pouco mesmo. Legal. Olha, eu diria que de todos que nós já projetamos, eu acho que uns 80% nós não fizemos, ou até mais, 85% não fizemos alteração nenhuma. Que bacana. Nenhuma. Geralmente a Sinal que o briefing criança, está os sendo bem pais, feito. sim, é sinal que o briefing está sendo bem feito. Então, essa realmente eu acho que é uma dica que eu deixo, na verdade, para os profissionais, né, de fazer um bom briefing, e para os pais que estão nos assistindo, também tentar explorar ao máximo, né, com a criança, ver realmente as necessidades e passar isso para os profissionais. Porque nós, profissionais, precisamos dessas informações para projetar de uma forma mais adequada, correta, né? E para Valber, evitar também essas mudanças, essas trocas, né? exatamente. Valber, tem uma pergunta, e eu vou lembrar de uns tempos atrás, porque era comum, era muito comum as pessoas, arquitetos, designers, Sim, utilizar no mesmo ambiente, na casa toda o mesmo piso. Ainda acontece muito hoje e tal. O mesmo piso, a mesma tonalidade da parede, do teto. sim. E porque as pessoas chamavam que ficava muito papagaiado. Um cômodo de um jeito, um cômodo de outro, um cômodo de outro e tal. Ainda
quando a gente fala de decoração de quarto infantil, existe essa preocupação de tentar harmonizar o ambiente ali da criança com o restante da decoração, ou isso já não existe mais? Olha, eu diria que das duas partes, viu, Alexandre? Porque quando você projeta uma casa, um apartamento como um todo, você tem que levar, né, os elementos, né, de uma forma geral, porque ele precisa ter essa harmonia, né? Ele precisa ter essa unidade, essa característica única do espaço. Só que a questão de cores, particularmente, ela está sendo muito usada, então isso já infere. Teve uma casa que nós projetamos e realmente cada quarto foi de uma cor, tá? Uma teve, claro, todos na tonalidade pastel, vamos dizer assim, tá? Mas assim, um quarto foi rosa, o outro quarto foi verde, o outro quarto foi mais pro lado do cinza, porque a menina, né, já uma jovem, uma estudante universitária, ela já pediu o quarto dela focado nessa questão da urbanidade, das cidades. E, né, então, assim, eu acho que não tem tanto. Eu acho que hoje você pode sim abusar mais na questão das cores, tá? Nos Uhum. ambientes. Mas eu acho que vale a pena também, ao mesmo tempo, observar, por exemplo, essa questão do piso que você falou, ela é importante. Então, a gente pode usar o mesmo piso, o mesmo porcelanato na casa toda, ou então, por exemplo, que a gente vê muito, né, na parte íntima da casa ou do apartamento, a gente usar um vinílico e naquela parte mais social a gente usar um porcelanato. Isso também não tem problema. Mas hoje sim, a gente está usando muitas cores nas paredes, tá? Até porque pela quantidade, você pega uma paleta de cores hoje, né, de uma grande fabricante, você vai ver a quantidade de cores, né? Eu acho que a E a dica, eu acho cor, que é importante realmente se atentar a essa temperatura das cores, né? Então, assim, eu posso usar um sim, sim, verde em uma parede, em um quarto, e um azul em outro. Mas como é que é a temperatura? exatamente. Então, isso dita Exatamente, muito, foi o que eu né? falei. Vamos proporcionar na mesma tonalidade. Se a gente vai trabalhar com cores em ambientes diferentes, mas a tonalidade vai ser a mesma. Se a gente usar, por exemplo, um rosa pastel, um verde pastel, um azul pastel, isso não vai afetar tanto, né? Até porque hoje, deixa eu te contar uma coisa, tem muitos clientes pedindo o estilo, sabe qual? Vintage. Eu me amarro. Muito, muito, muito. Está sendo uma grande pedida por um momento, viu? Mais esse estilo vintage, da poltrona antiga, né? Da cadeira, da avó, de algum móvel antigo, luminárias antigas. Então, esse estilo vintage, ele está voltando com tudo. E é um estilo que realmente a gente trabalha com cores. E Sim, cores mais nessa tonalidade do pastel, principalmente, né? Tons bacana, que legal. pastéis. Valber, conta aí como que a galera encontra vocês da Imaginário, você aí. Passa o Sim, contato, seu contato para o pessoal, o Instagram para o pessoal, para eles seguirem isso. vocês, para acompanhar o trabalho de vocês, né? E aí a Isso. gente vai para os agradecimentos. Tá bom, mas bem que o papo tá tão gostoso, tá tão divertido. E é Eu tô legal, é quase para gostoso abrir uma ficar falando cerveja sobre aqui e isso, né? E continuar as aí a pessoas conversa. gostam também, né? Bom, o nosso contato é imaginária underline interiores, tá? No Instagram. O meu telefone, eu vou deixar o meu celular, caso alguém prefira entrar em contato, é o 61 Brasília, né? 981850110. Não só o meu telefone, mas da Eliane, ambos estão lá na nossa página no Instagram. O nosso e-mail é imaginari.arc@gmail.com. E lá também no Instagram, claro, nós temos fotos dos nossos projetos, de alguns projetos, e quem quiser acompanhar, e é o que eu sempre falo, não tem como. O projeto ele é sempre pensado, né? Um projeto é sempre autoral para aquele cliente, né? Então, a gente desenvolve projetos de acordo com as necessidades e gostos também, budget de cada cliente. Então, é Bacana. só entrar em contato com a gente que a gente conversa, faz esse briefing tão importante, né? Que nós já falamos aqui. E aí sim, vamos partir aí para a parte, né, mais interessante para a gente, que é o projeto, e depois para o cliente, né, que ele gosta de visualizar, né, tudo, Eu, né? eu, eu costumo dizer que designer e arquiteto, né, são artistas, né? E porque o que desenvolve, né,
transmitir a essência, primeiro identificar a essência do cliente, das pessoas que vão Sim. habitar o espaço, já é um desafio, né? Normalmente as pessoas, se você perguntar qual que é o desejo das pessoas, na maioria das vezes ela não consegue mostrar tão claramente isso, né? Então, você transformar isso em arte num ambiente é um desafio, assim. Eu parabenizo muito o arquiteto, o designer, por quando consegue realmente trazer a vida real, né? A essência do cliente, o que ele quer realmente no ambiente. Então, E é exatamente isso, Alexandre. A gente nunca pode esquecer da essência, tá? Nos projetos. A gente realmente procura entender um pouco do cliente, saber um pouco dele também, do que ele gosta, de como é o dia a dia dessa pessoa, né? Até porque o projeto é para ele, é ele que vai habitar ali, né? É ele que vai usufruir de tudo aquilo. Eu nunca posso desenvolver, criar um projeto pensando em mim, no meu gosto. Na no seu verdade, gosto. né? Tem que fazer de acordo mesmo com as necessidades e trazendo um pouco aí da essência de cada cliente, né? Valber, muito obrigado mais uma vez aí por participar com a gente. Saiba que a gente aqui, a Living, todos nós, a gente se chama de Liveners, né? Tem uma equipe por trás aí que a gente está à disposição de você, dos seus clientes. Pode contar com a gente, o que precisar. A gente realmente está aqui do lado de cá. A gente tem muito essa pegada de humanizar, né, do contato. Então, a Sim. gente gosta de bater papo, de conversar. Acho que a gente conversa até Mas é tão demais, bom, assim. né? E isso está na nossa essência mesmo, e a gente quer levar muito isso para o Brasil todo. A gente tem levado, graças a Deus, aí dentro do que a gente vem fazendo, do trabalho que está sendo desenvolvido. Está entrando mais pessoas aí para nos auxiliar, né, nos ajudar a Sim. levar isso mais longe, né, esse trabalho, e a gente sempre conta, né? Eu sempre falo, né? A gente precisa de pessoas para a gente crescer. E saber que a gente tem parceiros como vocês é gratificante para a gente. Ô, Muito Alexandre, muito obrigado. obrigado. Boa noite. Agradeço. Sucesso para você, tá? Para vocês, Obrigado. né? Isso. Obrigado. Mais uma vez, em nome da Imaginário, eu gostaria de agradecer, tá, o convite, a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, esclarecer essas dúvidas, né, em relação ao tema de hoje, que foi quarto infantil. Mas se tiverem qualquer outro assunto, pode contar conosco também. E se alguma pessoa que nos assistiu, se ficar com alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente, pode, né, acessar o nosso WhatsApp também com os telefones que estão lá na nossa página no Instagram. Pode mandar mensagem que a gente vai responder com o maior prazer, tá bom? Bacana. Se puder falar que assistiu a live na Livem, melhor ainda. Não fala isso pra gente não, que você vai fazer live sempre que a gente chamar, porque senão da próxima vez, com esse calor, eu vou pegar uma cerveja e a gente vai conversar aqui assuntos aleatórios até altas horas. Muito bom. Exatamente. Eu acho que até combina, até vai bem aí uma cervejinha, porque a gente vai conversando. Muito Maravilha. bom. Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? E deixo aqui um abraço carinhoso aí para todos que nos assistiram também, né? Com certeza. Obrigado para a galera aí que acompanhou. Eu vou deixar a live salva, tá? Te mando aí também o link. Isso, me manda o link, eu coloco lá no Instagram da Imaginário. Maravilha. Valber, abraço, boa noite para você, sucesso aí, precisando, já sabe, né? A gente está à disposição. Mesma coisa, também. Abraço, estamos aqui. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Até mais, tchau.